Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Vamos agora ler Gênesis 46, Salmos capítulo 4 e Lucas capítulo 2. Tá bom? Vamos lá? Jacó emigra para o Egito. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar em Berseba, ofereceu sacrifícios a Deus, de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar. Esaú, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez: Esrom e Amul. Estes foram os filhos de Sacar: Tolá, Paú, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Foram estes os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Aram, além de sua filha Diná. E seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade: Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Azer: Inna, Isva, Isvi e Berias, e a irmã deles, Sera. Esses foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Foram estes os 16 descendentes que Zilpa, serva que Labão tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Esses foram os filhos que Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José do Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Ruzim. Esses foram os filhos de Naphtali: Jazeel, Guni, Gezer e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva que Labão tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres e seus filhos, totalizaram 66 pessoas, com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito. Os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçando ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: Vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntarem em que vocês trabalham, responda-lhe assim: Teus servos criam rebanhos desde pequenos, como o fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Pois é. Agora vamos ler Salmos capítulo 4.
Davi ora a Deus na sua angústia. Salmo de Davi para o músico mor sobre Neginote. Ouve-me quando eu clamo, Deus da minha justiça, na angústia a mim desta largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira, selá? Sabei, pois que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração. Sobre a vossa cama e calai-vos, selá. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exulta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Perdão pela cantoria. Vamos para Lucas capítulo 2. Nascimento de Jesus Cristo. Naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino, na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, para se alistar com sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela, e deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refulgiu ao redor deles, e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes: não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia: glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. Depois que os anjos o deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns com os outros: vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor se nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que os ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, e que estava de acordo com o que lhes fora dito. A apresentação de Jesus no templo. Completados que foram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo antes de ser concebido no seio materno. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecerem o sacrifício descrito pela lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor.
e, impelido ao Espírito Santo, foi ao templo. E tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou em seus braços e levou a Deus nos termos: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação. Me preparastes diante de todos os povos como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido desde a sua virgindade, ficara viúva e agora com 84 anos não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Chegando ela à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus e todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para Galileia, a sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava, estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Jesus aos 12 anos. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que eles estivessem com seus companheiros de comitiva, andavam caminho de um dia e o buscaram entre os parentes ou conhecidos, mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam essas maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles ouviram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: Meu filho, o que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida desceu com ele a Nazaré. Ele lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Amém.